Fala pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Se inscreva, faça a sua inscrição aqui no Revelando a Bíblia 2020, ok? Bom pessoal, para as cabeças pensantes desse país, das quais eu faço parte, né? Porque quando uma pessoa como o Teori Zavascki sofre supostamente um acidente de avião e morre, é no mínimo muito suspeito, certo? E no exato momento em que foi noticiada esse acidente envolvendo o ex-ministro Teori Zavascki sobre o seu suposto acidente, nós e as cabeças, melhor dizendo, né, as cabeças pensantes deste país já desde o princípio imaginaram que isso era uma conspiração para calar a verdade que iria vir à tona sobre os corruptos, os ladrões, os verdadeiros autores desse terrorismo praticado por esses políticos e empresários aqui no Brasil, né? Não são só políticos, também são empresários, também são artistas. Tem muita gente envolvida. Muita, inclusive gente das Forças Armadas, policiais, o tráfico envolvido nisso, bancado pelo meio político e principalmente religião. A religião da paz está botando o dedinho no meio do que está acontecendo aqui no Brasil. Só você talvez ainda não tenha notado, mas a religião da paz está com o dedinho aqui no Brasil provocando esse caos, certo? E eles estão alimentando com o dinheiro do petrodólar, eles estão alimentando esses políticos para vender, para causar esse caos, para devastar a democracia aqui no Brasil e ser implementada aí, talvez você não acredite, né? O império, para ser implementado o império do anticristo, que vem através da religião da paz, que é o Islã. Que a gente sabe muito bem que não se trata de paz, certo? Uma religião que persegue e mata judeus, cristãos e todo aquele que não é muçulmano é uma religião do anticristo, é uma religião do inferno, uma religião do Satanás, certo? Então vamos à informação do próprio filho, né? É uma afirmação do próprio filho do Teori Zavascki, que nos revela o que a gente já sabia, né? Pelo menos o que a gente já imaginava. E o fato aqui que eu sempre duvidei, e as cabeças pensantes, é sobre a investigação dos membros da aeronáutica sobre esse caso do Teori Zavascki, que até hoje existe um ponto de interrogação sobre isso, certo? Mas vamos... E você vai ficar pasmo com o que o filho do Teori Zavascki afirmou. Antes de morrer, Teori Zavascki pediu ajuda do exército para enfrentar corruptos, revela seu filho. O filho do falecido ministro Teori Zavascki publicou um desabafo em que afirma acreditar que o pai foi assassinado. Em meio ao texto, Francisco Zavascki fez uma revelação. Seu pai lhe confidenciou que consultou informalmente as Forças Armadas para saber se teria seu apoio quando a Lava Jato abalasse as estruturas do poder. O trecho diz o seguinte: o pai sabia de tudo isso, sabia quanto cada um estava afundado neste mar de corrupção. Não é por acaso que o pai estava tão aflito com o ano de 2017. Aflito ao ponto de me confidenciar que havia consultado informalmente as Forças Armadas que tinham obtido resposta de quem iriam sustentar o Supremo até o fim. E uma pergunta que nunca conseguiram me responder através dos meios de informação, em que a própria aeronáutica,
né, ou os membros, melhor dizendo, os membros da aeronáutica que ficaram responsáveis sobre essa investigação não conseguiram de fato elucidar como que isso aconteceu. Certo? Então, é essa pergunta que rola no ar até hoje. O caso Teori Zavascki não foi solucionado. Ponto. Né? Agora, em cima dessa afirmação, dessa confidência do Teori Zavascki para com seu filho Francisco Zavascki, existe uma resposta. E a resposta para o povo brasileiro, ela foi dada no dia 20 de maio de 2017, com esse escandaloso teatro, né, esse escandaloso teatro promovido entre os partidos, né, entre os membros dos partidos do PT, do PMDB, do PSDB, ou seja, Teori Zavascki sabia de todos os nomes que estavam envolvidos nessa lama de corrupção. E o Exército também sabia. Porque se o Teori Zavascki ele foi pedir ajuda às Forças Armadas engloba Exército, Aeronáutica e Marinha. Certo? Então se o Exército, se as Forças Armadas sabia de que Teori Zavascki sabia de que o conteúdo que ele estava investigando iria abalar as estruturas do Brasil, por que que o Exército, por que que as Forças Armadas não tomaram a frente do que iria acontecer? Mas ao invés disso, o que que o Exército faz? O que que as Forças Armadas estão fazendo? Notícia publicada na grande imprensa. E aqui eu peguei a do exame.com para mostrar o comportamento das Forças Armadas em relação ao que está acontecendo. Forças Armadas está conivente com toda essa corrupção, essa ladruagem que está acontecendo no Brasil e não está fazendo nada. Ou seja, estão nesse exato momento se acovardando. Porque eles preferem respeitar a Constituição do que tomar a frente e prender esses bandidos e dar suporte ao povo brasileiro. Olha só a notícia. Olha só, isso são dados oficiais do próprio Exército, das Forças Armadas. Exército diz a Temer que irá respeitar a Constituição. Exército manterá seu compromisso com os princípios constitucionais, afirmaram 3 comandantes das Forças Armadas ao presidente. O Exército manterá seu compromisso com os princípios constitucionais, afirmaram os 3 comandantes das Forças Armadas ao presidente corrupto, safado, covarde Michel Temer, em reunião no fim da tarde da sexta-feira, informou nota divulgada pelo Centro de Comunicação Social do Exército. Pessoal, quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que o culpado não é só uma pessoa. Tá? E infelizmente a esquerda, as pessoas que defendem a esquerda não entendem isso. O culpado não é só Temer, o culpado não é só Lula, né? E que muitas pessoas da direita também não entendem que o culpado não é só Lula. Vocês estão vendo aí Aécio Neves, vocês estão vendo vários políticos que supostamente, entre aspas, representavam ou representa ainda na cabeça de alguns, que representa a direita. Não representam, eles representam uma quadrilha. E o Exército, com essa atitude, está respeitando as atitudes dessa quadrilha. Porque enquanto o povo vai para o esgoto, junto com esse governo, quer dizer, o governo fica num pedestal, porque esses caras não são presos. O dinheiro, ninguém descobre para onde foi o dinheiro. Poucas pessoas são presas. Dá para contar em uma mão quantas pessoas foram presas. E muitas delas já estão soltas. Então é isso, pessoal. Aparentemente que o Exército está respeitando. E está respeitando a covardia desses ladrões para com o povo brasileiro.
E aí ficam duas perguntas no ar. A respeito da aeronáutica, sobre o Teori Zavascki, por que as informações não foram a público com maiores evidências, morreram lá no passado, né? E infelizmente as pessoas, a memória dessas pessoas também ficam lá no passado, não ficam se questionando, tentando imaginar o que aconteceu com o Teori Zavascki. Infelizmente, o filho dele não é um covarde. Francisco Zavascki não é covarde, como a maioria desses políticos vendidos pelo dinheiro do petrodólar, pelo dinheiro das Arábias, pelo dinheiro do Islã, que a maioria desses políticos foram comprados pelo dinheiro do petrodólar. Então, e a outra pergunta, né? Como eu disse para vocês, são duas perguntas. As evidências, as maiores evidências que poderiam comprovar que realmente Teori Zavascki sofreu um acidente de avião, o que as cabeças pensantes acreditam que não, e isso só veio a se confirmar com essa afirmação do filho do Teori Zavascki, e essa informação a respeito do Exército, que simplesmente irá respeitar o quê? A conivência para com esses bandidos corruptos. Porque se o Exército tivesse realmente empenhado em respeitar o povo, ele já teria tomado posse, porque o Exército tem informações, muitas informações, há muito tempo atrás, de que tudo isso iria acontecer. Advogados já mandaram para as Forças Armadas vários documentos de que o Brasil estava afundando, de que o Brasil estava sendo saqueado. E o Exército, o alto comando do Exército, muitas pessoas responsáveis das Forças Armadas sabiam. E hoje estão aí, ó. Olha aí o resultado. Estampado nos noticiários. Que irá respeitar a quem? A Constituição. É brincadeira, pessoal? E se o Exército for às ruas, né, eu não duvido que será a mando do presidente da República, como foi feito na Turquia. Que lá na Turquia, as pessoas honestas, principalmente de cristãos, tentaram, coisa que era impossível, né? Porque se a Turquia é o reino da besta, eles tentaram tomar do Erdogan, que é um suposto anticristo, nós não temos confirmação disso ainda, mas só futuramente os fatos vão mostrar a verdade para o mundo. Eles tentaram, mais de 200 pessoas, mais de 200 militares, hoje estão sendo condenados porque foram acusados de um golpe militar contra o Estado, contra o Erdogan. Sendo que é totalmente ao contrário. Quem deu o golpe de Estado foi o Erdogan. Então, se isso acontecer agora no Brasil, se o Exército for para as ruas, a mando do presidente Michel Temer, é isso que a nação vai ter. Um golpe de Estado com o Exército, com os militares nas ruas, impondo respeito ao cidadão brasileiro para com o atual governo da República, corrupto, ladrão, safado, protegido pela Constituição, protegido por juízes, protegido principalmente pelas Forças Armadas. E aí vocês podem esperar que as pessoas que tentaram mostrar a verdade, o que vai acontecer com elas? O mesmo que está acontecendo hoje na Turquia. Qual que é a pena máxima na Turquia? Pena de morte. Aqui não vai acontecer, certo? Pelo menos não que a gente saiba visualmente. Então é isso que está acontecendo, pessoal. As notícias falam por si mesmo a situação do Brasil. Como é que o Exército está respeitando a Constituição se o país está afundando em corrupção, na mão de bandidos, na mão de ladrões? Como é que o Exército, as Forças Armadas podem respeitar isso? E não tomar frente das coisas? Prender esses caras? Neste atual momento, eu não confio nas Forças Armadas. Principalmente nessas condições colocadas pelo filho do Teori Zavascki, em que
ele foi confidenciado pelo próprio pai, pelo Teori Zavascki, foi confidenciado pelo próprio pai, de que ele informou o exército. Vocês têm noção disso? Ele informou o exército. E logo após alguns meses, alguns dias, o que aconteceu? Nossa, coincidentemente o avião dele, o avião que ele estava ocupando, junto com algumas pessoas, veio a cair. Que coincidência, né? Justamente o juiz que tinha na ponta da língua o nome de todas as pessoas que estavam roubando a nação brasileira. Não é coincidência demais? Faça essa pergunta. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fiquem alertas, tá, pessoal? Porque talvez um golpe de Estado seja implementado pelo queridíssimo, ilustríssimo Michel Temer.